Olá, tudo bem? Vamos para a segunda parte aqui. Então, o que a gente falou foi o seguinte, que Jesus, na verdade, ele não estava sujeito às questões naturais para precisar ser feliz, né? Prova disso que Jesus teve que lidar com as questões familiares e ele também teve que lidar com a pobreza, né? Então, Jesus, ele foi uma pessoa que nasceu e deitou na manjedoura e foi para a cruz, né? E você não vê Jesus depressivo, você não vê Jesus infeliz, né? Você vê Jesus vivenciando todas as emoções, né? Como é natural de qualquer ser humano, né? Todas as emoções são saudáveis, né? Se você procurar ser equilibrado, você já é doido, porque na verdade a oscilação emocional, ela é alguma coisa extremamente natural e é graças à tristeza que a felicidade tem a sua graça, né? Então você vê Jesus vivenciando todas as emoções, mas você não vê Jesus deprimido, por exemplo, né? Mesmo passando por todo tipo de perseguição desde quando nasceu. Então, Jesus estava sendo perseguido, né? Existia a matança dos primogênitos, dos inocentes, enfim, fala sobre isso aqui nos evangelhos. E aí, José levou Jesus para o Egito, né? E lá não tinha lugar na hospedaria, e lá Jesus foi colocado numa manjedoura. Eu imagino que você não tenha nascido numa manjedoura, né? Porque se você justificar a sua infelicidade com pobreza, eu quero te dizer, né, mais uma vez, que Jesus nasceu na manjedoura e ele tinha uma mente muito sadia, porque provavelmente ele também ficava se questionando sobre essas questões, como eu e você, tá bom? Então, eu queria ir agora para Mateus 4, tá? Mateus 4 ou Lucas 4, ele fala a mesma coisa. Eu vou lá para Lucas 4, tá? Eu vou ler em Lucas 4. A tentação de Jesus. Sobre isso que eu quero falar com você hoje. Antes disso, eu quero dar um contexto, tá? Então, Jesus, ele tinha entendimento aí da missão dele, né? De mostrar para as pessoas uma nova forma de viver, né? E Jesus, ele veio com esse objetivo. Ele não só viveu, como ele ainda veio mostrar, né? Formar pessoas que sabiam ser cristãos para que essas pessoas difundissem essa nova forma de viver. Naquela época, as pessoas viviam pela lei, né? E não estava dando muito certo. As pessoas eram muito violentas, elas se matavam, né? Era olho por olho, dente por dente. E Jesus veio mostrar uma nova forma de legislação, que era o amor, né? Tanto que eles falam que o amor de Jesus é constrangedor, né? Por que o amor de Jesus constrange? Porque o que constrange também te ensina, né? Então você pode ver que a forma de educação a partir da lei, né? Então vamos entender a lei, né? Para que as leis existem? As leis existem para estabelecer limites para as pessoas, não é? Só que as pessoas burlavam as leis, as pessoas infringiam as leis e elas eram severamente punidas. Jesus veio mostrar que a gente ensina também através do amor, né? Então Jesus não levantou uma espada para ninguém e ele constrangia as pessoas através do amor, né? Ele era tão amoroso que diante de uma situação violenta as pessoas sentiam o amor e elas se sentiam constrangidas e essa forma dele começou a encantar muitas pessoas. Então Jesus sempre soube desse propósito dele, tá bom? Mas como que começou tudo, né? Primeiro processo de Jesus, ele ele passou pelo batismo, né? Ele se batizou. Foi a primeira coisa que Jesus fez antes de começar efetivamente o ministério dele, tá bom? Ele passou pelo batismo, João Batista, né? A gente vai estudar também sobre João Batista para frente aí em algum momento, mas João Batista batizou e aí ele passou por uma situação onde ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. E foi aí que tudo começou. Então, quero chamar você para ler Lucas 4 comigo. E vamos lá. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem. E, elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Só um minutinho, deixa eu desligar aqui, tá? O pessoal acordou. Então vamos lá, estou no 6. Não, estou no 5. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares,
toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então levou a Jesus e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Bom, o que a gente aprende aqui? Que para que a gente saiba, para que a gente seja verdadeiramente cristão, a gente precisa estar bem apurado no nosso caráter, tá? A gente precisa estar fundamentado na palavra de Deus. Então, o princípio do cristão é conhecer a palavra de Deus. Por que a gente precisa conhecer a palavra de Deus? Porque são as nossas crenças, né? Então, aquilo que eu acredito fundamenta a minha vida. Se eu não tenho crenças bem firmadas, na hora dos desafios do dia a dia, eu vou cometer infrações que vão me colocar em perigo e vão tirar a minha vida plena, que é a proposta de Deus para minha vida. Presta atenção no que aconteceu aqui, tá bom? Jesus, ele estava com 40 dias sem comer. Né? A pessoa que está passando por necessidade física, ela costuma negociar valores. Né? Você imagina que 40 dias sem comer e sem beber. Se alguém aparecer com um pão na sua frente, você rouba o pão da pessoa. É mais ou menos assim. Por quê? Porque a sua necessidade física, ela grita. Né? Então, você pode ver que muitas pessoas roubam, né? Quando elas estão passando fome, e elas justificam isso. E aqui Jesus também passou por isso. E aqui fala que Jesus foi tentado pelo diabo, tá bom? Presta atenção. Você já viu algum diabo? Você já olhou debaixo da cama em algum momento e viu um ser com garfo debaixo da sua cama, com o rabo pendurado? Então, na minha concepção, tá? Isso aqui é uma figura de linguagem, né? Jesus não foi tentado, não tinha um diabo do lado dele. Em Tiago, no livro de Tiago, ele fala que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. O que significa isso? Nós somos tentados pelas nossas próprias limitações, nós somos testados pelo nosso próprio caráter, nós somos testados por nós mesmos, né? Pelas nossas próprias vontades. É por isso que nós somos testados, gente. Então, o diabo é só uma manifestação daquilo que a sua mente produz a partir do que você mesmo é. Tá bom? Então, baseado não só no que eu penso, óbvio, mas no que Tiago fala, né? Que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Eu entendo aqui que Jesus teve um estado de mente, foi uma briga, né? Ele estava com fome, ele estava. Quando a gente está com fome, a gente fica com raiva, a gente fica irracional. Então, Jesus foi tentado na própria mente dele. Sabe aquela conversa interna que a gente tem, né? Do anjinho, do diabinho? Jesus teve essa discussão interna, tá? E o que essas vozes diziam para Jesus? Ele tentou Jesus primeiro na sua necessidade, e ele falou sim para Jesus: se é filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Né? Se você é bom mesmo, se você é quem você está dizendo que você é, Jesus aqui foi testado na identidade dele. Quantas vezes nós somos testados na nossa identidade? O diabo quer destruir a sua identidade. E, portanto, Jesus responde para ele: não só de pão viverá o homem. Né? Eu não preciso provar para você que eu sou filho de Deus e negociar isso com você, porque não só de pão eu vivo, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Eu sei a palavra, ele sabia o que a palavra dizia, e ele não negociou porque ele teve essas crenças, foram as crenças dele, né, que sustentaram. Então, você quer ser cristão, você precisa conhecer a palavra de Deus para você ter as respostas para essas vozes que virão, né, te tentando na sua identidade, tá bom? E elevando, mostrou-lhe, daí um segundo momento, e elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo e disse-lhe, dar-te-ei toda essa autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será sua. O diabo, né, ou essas vozes internas testaram Jesus agora no ego de Jesus. Né? Ele testou se Jesus ia ceder ao poder. Né? Quantas pessoas se perdem pelo sucesso, né? Pelo poder, pelo dinheiro. As pessoas negociam seus valores. E Jesus mostrou aqui que ele não ia se sujeitar,
né? Ele não ia se sujeitar a isso. E ele falou assim: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, ele não abre mão, né? Jesus não abriu mão. A gente vai ser tentado a ir para outros tipos de coisas mais populares, né? Ser aceito. A gente vai ser testado em ser aceito, para abrir mão, né, dos nossos valores, do que a gente acredita, simplesmente para agradar as pessoas, né? Para receber poder, para receber influência. Então, Jesus não negociou, né? A fama de Jesus, né? O sucesso de Jesus, ele mostra para a gente que a gente não precisa negociar os nossos valores, abrir mão da nossa identidade para a gente se tornar, porque o projeto dele para a gente é melhor, né? Se formos fiéis, se não abrirmos mão de quem ele é para nossa vida, tá bom? Depois ele falou assim, ó, então o levou a Jesus e colocou no pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atire-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui, Jesus foi tentado, né, na identidade, ele foi tentado no poder e ele foi tentado na fé, né? Muitas vezes as pessoas têm uma fé cega e elas fazem coisas e depois elas falam assim: nossa, mas Deus não estava comigo. Onde estava Deus? Cadê o seu Deus quando você fica doente? E aqui eu quero entrar numa peculiaridade que é muito importante: o entendimento do reino de Deus. Olha aqui o que ele fala aqui, né? Ele fala aqui nessa parte que ele vai dar o reino, né? O reino de Deus. Como é? Aqui, ó. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade. Tá aqui, 4:6, tá? Disse-lhe o diabo. Vou voltar no 5, tá? E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorar, tudo será seu. Aqui ele está falando de reino, tá? Deixei para falar disso mais no final, que já estou terminando, para que você entenda a questão dos reinos. O reino, a palavra fala que o mundo jaz do maligno. E você vê que Jesus nem questiona, né? Jesus não fala: esse reino não é seu. Quando o diabo oferece isso para Jesus, Jesus fala, ele fala outra coisa, né? Ele fala aqui, ó: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só ele dará culto. Mas ele não fala: não, esse reino não é seu. Por quê? Porque o reino é do diabo. Essa terra, esse mundo que a gente vive aqui, esse sistema que a gente vive, é do maligno, né? Pertence ao diabo. Esse mundo é um mundo corrompido. Então, a gente que é cristão, a gente vive nesse sistema, mas a gente precisa ter uma mente do reino de Deus, né? Alicerçada na palavra de Deus, para que a gente não se submeta, para que a gente não viva os benesses, né? E também viva os malefícios disso daqui. O que acontece? Falta um entendimento. Então, as pessoas falam assim: por que tem tanta guerra, tanta fome? Onde está Deus? Deus está no lugar onde ele sempre esteve. A questão é que o mundo foi dado para o maligno. Então, é ele que coordena as regras por aqui. E nós estamos morando aqui, certo? Certo. Estou morando aqui, estou sujeita às regras do maligno. Então, o que eu preciso entender? Quais são as regras do reino de Deus? Porque quando eu vivo a regra do reino de Deus, as minhas leis são do reino de Deus e, portanto, eu não fico sujeita aos malefícios do reino do inferno, do diabo, né? Isso que ele está falando aqui. E do que nós estamos falando na prática, Betânia? A gente está falando do sistema educacional, a gente está falando do sistema de saúde, a gente está falando do sistema nutricional, a gente está falando do sistema econômico. Se você, né? Por que a educação não forma pensadores hoje em dia? Porque pensadores, eles atrapalham. O pensador pensa, o pensador questiona, o pensador desfaz o status quo. Então, é melhor formar gente que não sabe ler, escrever e não sabe questionar mesmo. Automatizado, né? Que não questiona as coisas. Porque se você fizer de uma pessoa um pensador, acontece o que está acontecendo hoje. A pessoa pega, grava um vídeo, põe na internet as verdades que precisam ser ditas, tá? E que entendimento, né? De que forma que eu posso entender isso de forma prática?
que tudo é governado pelo maligno, e o maligno, estava escrito na palavra assim, ó, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, o fim de todas as coisas, quando você não tem entendimento do reino, é isso: matar, roubar, destruir, vai destruir sua vida, vai te matar, tá? Então, a gente precisa mergulhar na palavra, ter um entendimento do reino, para que a gente não fique sujeito. A palavra fala que Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância, e para que eu tenha essa vida, eu preciso ter entendimento do reino de Jesus. Né? Eu preciso ter um entendimento do reino de Deus, né? E a gente precisa ter clareza também, né? Porque clareza é poder, para que a gente não fique sujeito e ache depois onde está o seu Deus. Onde está o Deus quando eu fico doente? Ué, eu que te pergunto, onde está Deus que você não percebeu que você precisava ser feito, fez o que era desse mundo, agora você está padecendo das leis desse mundo, né? Então, por exemplo, o sistema nutricional do país do mundo é um sistema corrupto. Você não consegue questionar isso? As pessoas morrem de doença cardiovascular, câncer e diabetes. Se você não conseguir questionar esses dados, você é escravo desse sistema. Porque na Bíblia fala que Jesus levou as nossas enfermidades. Por que ele levou? Porque ele mostrou como você poderia ser são aqui. Né? Então, Jesus mostra através do estilo de vida dele como que você pode ser uma pessoa sã. Não fala? A gente vai estudar sobre isso também, tá? Como Jesus mostrou para a gente que a gente poderia ser são nesse tempo, não é? Então, se você for mais para frente, a gente vai ver que Jesus distribuiu o pão asmo e peixe, ele não distribuiu fandangos e Coca-Cola, né? Então, se você come coisas com farinha branca hoje, você acha que é o pão que Jesus distribuiu para o povo, né, no deserto, você está equivocado. Você precisa entender o que Jesus comia, né? Os quilômetros que Jesus andava, né, como processo de atividade física para ele ser saudável. Ele estava te ensinando, foi isso que Jesus veio fazer. Né? A questão é que você quer comer o pão, mas também não quer andar os quilômetros que ele andava, quer andar de carro. Né? E aí você está sujeito aos malefícios desse sistema aqui, desse reino que é muito bem dito aqui nos evangelhos de Jesus. Certo? Então, o sistema de saúde, né, é alguma coisa questionável, né, porque o sistema de saúde nosso é baseado em remédio. Então, a gente não deveria tomar remédio, a gente deveria andar, comer coisas boas, trabalhar com prevenção, né, a gente deveria se prevenir, porque depois que fica doente, questiona Deus ainda, fala: ai Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque você não teve esse entendimento. Você ficou na Terra, vivendo o sistema da Terra, se tornou um escravo, né, mental desse sistema. E deixa eu te contar uma coisa. Trabalhei com marketing uma boa parte do meu tempo. Supermercado é um lugar que você tem que ir atento já, porque senão você compra o que o sistema está vendendo para você. Todas as prateleiras são vendidas. Né? Então, ali não está o que é saudável para você, está o que o sistema vende. Né? E eu não estou aqui para falar mal do sistema, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que se você quer ser uma pessoa cristã, você precisa ter entendimento que o mundo jaz do maligno e que tudo que existe aqui, né, realmente veio para te matar, roubar, destruir. E se você não tiver o entendimento, o que é o entendimento, gente? Por que eu falo sobre entendimento? Imagina que é um quebra-cabeça, várias pecinhas, várias pecinhas. O entendimento, quando você tem esse entendimento espiritual, é como se o Espírito Santo juntasse todas essas pecinhas e te montasse um grande quebra-cabeça de 2.500 peças e você enxergasse o cenário. E quando você enxerga o cenário, você tem essa clareza do que fazer, do que não fazer. Né? Essa clareza que é metade estudo, né? Porque a gente viu Jesus estudando a palavra, né? Você via Jesus na sinagoga aprendendo com o sábio. Metade, Jesus buscando a Deus para ter um entendimento espiritual. E terceiro, sendo uma pessoa disciplinada, sabendo o que ele precisava fazer, né? E fazendo o que precisava ser feito. Né? Com isso, você consegue ser um sujeito do reino de Deus, né? Vivendo no sistema do mundo, vivendo no reino do inferno que foi dado ao diabo, mas através de um estado de mente, de crenças, de sentimentos e comportamentos, você tendo uma vida completamente plena no reino de Deus, vivendo aqui nessa dimensão. Tá bom? Então, vamos para o próximo, né? Em breve vai ter mais alguns vídeos aí, você fica ligado, porque eu espero que eu oro, né, para que Deus te revele quem ele era verdadeiramente, porque isso é um entendimento espiritual.
né? Mas através dessa série de palavras aqui vai ficar bem mais claro para você, com certeza. Em nome de Jesus. Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau.